Muito bem, vamos lá para mais uma tentativa de gravação. Vamos ver se essa aqui funciona. Muito bem, professor Rafael, a disciplina que nós estamos aqui é elaboração de projetos de pesquisa. Bom dia, boa noite, boa tarde, dependendo de quando você esteja vendo este vídeo. Nosso objetivo de hoje é falar de estudos descritivos e estudos causais. Nós já falamos o que é o projeto de pesquisa e a classificação deles, e sobre estudos exploratórios, com uma atividade muito importante para a definição de orientação. A nossa fonte principal é o livro Business Research Method, que é um livro muito bem conceituado na área de pesquisa, especialmente na área de pesquisa em ambientes organizacionais, que eu acho que se encaixa bem com a formação de vocês que estão assistindo essa videoaula, né? Então vamos lá. Lembrando da classificação de projetos, que nós já vimos, e aí eu quero só que vocês lembrem daquela classificação toda. Nós estamos falando quanto ao objetivo do estudo, ele pode ser descritivo. E aí uma primeira fala aqui vai ser sobre esses estudos descritivos. Então, os estudos descritivos, a gente já viu um exemplo em aulas anteriores, rapidamente. Ele são usados para descrições, estimativas ou descoberta de associações. Descrições de quê? Já comentamos isso, né? De fenômenos ou características associadas a uma população sujeito. Então, quando você tem ali um fenômeno ou uma característica de uma população, você vai tentar descobrir quem, que, quando, onde e como, né? De um determinado tópico. Então, preste atenção que eu não falei o porquê, né? Porque já é causal. Então, nós estamos falando de descrever, né? Um fenômeno ou características associadas a uma população. Também trata-se de estudos descritivos, são usados para estimar, né, estimativas das proporções de uma população que tenham essas características. Então você vai fazer uma série de estimativas das proporções de uma população com uma determinada característica. E também tem o estudo descritivo, também chega até as descobertas de associações entre diferentes variáveis. Essas associações também são chamadas de estudo correlacional. Se você quiser ver detalhes sobre isso, você botar na internet, você vai ver estudo correlacional, que ele é diferente de a correlação e a regressão. Você vai perceber que a correlação está dentro dos estudos descritivos, as regressões estão dentro dos estudos causais. Muito bem, estudos descritivos. Um exemplo, né? Ao analisar as contas de um banco, nós poderíamos estar interessados em desenvolver um perfil dos poupadores, né? O conselho de um banco contratou você para analisar os dados do banco e dar um estudo descritivo daquilo ali. E aí você pode querer primeiro, né, localizar em relação à agência principal, né, a distância. Né? Poderia ser assim: que percentual dos poupadores vive em um raio de 3 km da agência? Então, se você está tentando analisar o perfil dos poupadores, poderia analisar em relação a uma distância em relação da agência. Então, usando o formato de hipótese, você poderia pensar assim: 60% ou mais dos poupadores vivem em um raio de 3 km da agência. Então, poderia ser uma hipótese. Aqui tem tanto uma pergunta como uma hipótese. Essa hipótese poderia vir da própria gerência do conselho do banco, já dando aquela hipótese baseada no histórico, né, da própria empresa. Mas você ia confirmar ou não aquilo ali por meio dessa hipótese, assim, ou como uma questão. Então, continuando isso, você também poderia pensar assim: rapaz, nós poderíamos obter informações sobre outras variáveis, não só sobre essa distância, né, em relação aos poupadores, mas poderíamos também pensar com o tamanho das contas, número de contas para menores de idade, número de contas abertas nos últimos 6 meses e a movimentação, ou seja, número de depósitos e saques por ano nas contas. Isso já seria um estudo mais completo, né? Ou seja, você não só pega aquela variável distância, mas pega uma série de outras e descreve, né? Caracteriza aqueles poupadores. Então, você poderia ir um pouco mais além. Você poderia fazer relações bivariadas, né, entre essas ou outras variáveis. Né? Pode ser de algum interesse. Por exemplo, as tabulações cruzadas entre a distância da residência ou do local de trabalho, do titular da conta, até a agência e a movimentação delas. Pode sugerir taxas de atividade, né, que estão relacionadas à localização. Então, olha só, você acrescenta aí mais uma variável. Você pensa na distância, né, ou da casa do local de trabalho daquela pessoa, daquele poupador, e a movimentação dela. Né? Pode ter aí cada distância pode sugerir uma determinada movimentação, e aí você pode ter uma associação. Quem está mais de 3 km tem esse tipo de movimentação, menos de 3 km tem esse tipo de movimentação. E aí você vai fazendo uma descrição melhor.
Lembrando que esses resultados eles não implicam um relacionamento causal, ou seja, há só correlações entre, por exemplo, uma correlação é ser que quem, quem tem a idade na faixa etária tal, a uma distância tal, costuma ter a movimentação mais intensa na poupança. Então você tem uma correlação entre essas variáveis. Agora, a gente, mais uma vez lembrando dessa classificação, a gente vamos entrar um pouco no causal agora, né? Estudos causais. Citando ainda a correlação entre a localização e a probabilidade de ter uma conta, vamos supor aqui a localização de uma pessoa com relação a uma agência, podendo dar uma probabilidade de ter uma conta, né, no banco, pode parecer uma forte evidência, né? Ou seja, você pensa assim, quem tem a localização menor de 3 quilômetros dessa agência, há uma grande chance dele fazer uma movimentação, de ter uma conta bem movimentada. Isso, para alguns pesquisadores, já poderia ser motivo de dizer que essa distância causa isso. Mas um pesquisador com um treinamento científico argumenta que a correlação não é causalidade, né? Então, qual é o elemento essencial da causalidade nos estudos causais? É que A produz B ou força a ocorrência de B. Então, você tem uma variável A, ela produz, né, produz B, ou seja, ela faz o B acontecer. E isso tem uma relação causal quando tem essa constatação. E se poderíamos pensar o método da concordância de John Stuart Mill, que sintetiza isso, né? Ele diz assim: quando dois ou mais casos de determinado fenômeno têm apenas uma condição em comum, esta pode ser considerada a causa ou efeito do fenômeno. Então você tem aí dois ou mais casos de um fenômeno e ela tem uma condição em comum, tem uma coisa em comum. Então, supostamente aquilo que está em comum é o que está a causa daquele efeito. E aí isso é clássico, você pensa nisso, você pensa até naqueles investigações policiais, né? Que estão investigando um assassinato, dois assassinatos, três assassinatos e começa a tentar ver um padrão. O que, que tem em comum entre esses assassinatos? E aí as investigações começam a ver que tem uma relação causal, tem um fenômeno. Todos eles são mulheres assim, assim, ou são homens assim, assim. E aí começam a ver que existe um padrão. E aí é o estudo causal. Aquele ali, o cara que está cometendo um assassinato sempre faz isso aqui. Então, aquilo pode gerar uma nova hipótese, uma associação, coisa do tipo. Na pesquisa, isso acontece demais às vezes para descobrir uma doença, né? Como aqui nós estamos agora. Você pensa coisas que estão em comum. E aí você percebe que tem todas aquelas pessoas que têm coronavírus costumam ter determinadas características em comum entre elas. Então a causa deve ser a mesma doença. Tá? Vamos ver aqui um ambiente agora empresarial, né? O absenteísmo numa empresa. Você está trabalhando numa empresa e você, como pesquisador dessa empresa, foi solicitado para tentar entender o porquê que está tendo um absenteísmo, qual é a causa de muitas faltas frequentes na empresa. E aí você analisou um grupo 1 e um grupo 2 que chegou para você aquele banco de dados com informações dizendo que eram públicos que estavam faltando e estavam lá nos relatórios da empresa. E aí você viu que no grupo 1, que faltava, tinha departamento A, mas no grupo 2 a maioria eram de outro departamento. No grupo 1, a maioria eram casados, mas no grupo 2 eram solteiros, então não tinha em comum, não, ser casado ou solteiro não era algo em comum. A idade também, 30 a 35, 20 a 25, não eram em comum, mas aí você descobriu que tinha uma característica em comum entre esses dois grupos, associação ao clube de campo. Associação ao clube de campo. Então, você vai e lança uma hipótese ao analisar os dados. Você vai dizer, a associação ao clube de futebol pode estar causando o absenteísmo na empresa. Então percebe aí, ó, a partir disso você já poderia fazer um projeto de pesquisa com essa hipótese. Assim, a associação clube de futebol pode estar causando absenteísmo na empresa. E aí você vai fazer o estudo para tentar confirmar ou não essa hipótese, analisando os dados, analisando uma série de outras variáveis e coletando, às vezes entrevistando essas pessoas desses dois grupos, usando de mais recursos metodológicos para isso. E aí você tem que dizer assim, pode estar causando, por quê? Porque não há uma garantia de causalidade. Não existe essa certeza, né? E por que não podemos ter certeza absoluta de uma relação causal? Nunca se pode aceitar a suposição com certeza, pois o número potencial de variáveis é infinito. Aqui você só tem essas variáveis. Mas tem várias outras variáveis que pode ser que não chegou até você não capturou na sua pesquisa, ou não foi no banco de dados não existia. Que pode ser a causa. Né? E você está analisando um fenômeno, achando que é uma causa, e se você tivesse mais outros dados coletados, viria que estava vindo de outro lugar. Mas
como tem a chance de ter sempre uma outra razão, a causalidade ela se aproxima da verdade. Né? No caso em análise, olha só, embora a associação ao clube de futebol possa ser a causa, ela pode funcionar apenas na presença de alguma outra variável incluída. Então, se você tirasse uma outra variável, aquilo ali não causava mais. Não era mais uma associação, não haveria mais associação entre o clube de futebol e o absenteísmo. E aí, para você ter certeza, assim, se você pensa assim, se eu tirasse a variável lá, a associação ao clube de futebol, acabaria o absenteísmo? Então, você já tem o cânone negativo da concordância. Onde a ausência de A estiver associada à ausência de B, haverá evidência de uma relação causal entre A e B. Então, não só a presença, mas a ausência também altera o outro, né? Faz A alterar B. Aqui nós poderíamos pensar lá, onde a ausência da associação ao clube estiver associada à ausência do absenteísmo, haverá evidência de uma relação causal entre essas duas variáveis. Então, se você colocando ela, causa, tirando ela, tira também o efeito, então significa que há uma grande chance de serem a causa ser aquela variável. Né? Então, o que a gente pode concluir a priori aqui? É que ninguém pode ter certeza de que a variável A faz B ocorrer. Mas é possível reunir algumas evidências que aumentam a crença de que A leva a B. Quando nós testamos hipóteses causais, nós buscamos o máximo de evidências que provem a relação. E aí nós vamos pensar aqui 3 tipos de evidências, né, que mostram relações causais. Evidências. Primeira evidência é a covariação entre A e B. Quando você acredita que A e B ocorrem juntas na forma sugerida da hipótese, nós temos a relação simétrica, ou seja, elas sempre ocorrem juntas. O absenteísmo e a presença lá, né, de associação ao clube de futebol. Então há uma covariação, elas sempre aparecem juntas, então há uma possibilidade. Agora tem mais outro detalhe, quando A não ocorre, B também está ausente, então quando eu tiro, aquela lei também sai. Quando há mais ou menos de A, também encontra mais ou menos de B, aí aqui já é um detalhe maior, né? Ou seja, eu incrementando aqui, incrementa isso também. Então, há uma covariação, né? Um varia com o outro também. A ordem temporal dos eventos seguindo na direção hipotética, ou seja, A ocorre sempre antes de B. Então, essa ordem temporal é um indício de evidência causal. Toda vez que vem esse fenômeno, acontece isso aqui. É igual se você pensar num fenômeno da natureza, né? Toda vez que tem nuvens, trovões, clima assim, há uma grande chance de ter chuva. Então, há uma relação de uma associação entre essa causal, a relação causal. Nenhuma outra causa possível de B. Então, pode determinar que C, D e E não se relacionam com B de forma que surgiram possíveis conexões causais. Então, você pode assim, não tem nenhuma outra variável que está fazendo esse fenômeno. Você vai testar outras variáveis e nenhuma delas faz aquela relação. Então, nenhuma outra causa possível de B, só essa. Aí, mais uma evidência, terceiro tipo de evidência causal. Muito bem. Agora nós vamos falar de tipos de relações causais. Né? Se nós considerarmos as possíveis relações que podem ocorrer entre duas variáveis, existem 3 possibilidades, simétrica, recíproca e assimétrica. Esse é exatamente conforme o autor aqui do Cooper, do nosso livro de Business, Research Method Business, né? Métodos Business Research, métodos de pesquisa, né, em administração. Vamos ver aqui relações simétricas. Uma relação simétrica é aquela na qual duas variáveis flutuam juntas. Então, quando uma flutua, a outra está ali, sempre acompanhando ela. Mas presumimos que a mudança em uma variável não se deve à mudança na outra. Então, o que significa? Elas sempre aparecem juntas, mas quando uma mudança em um percentual aqui, 1, 2 ou mais, ela não se deve à mudança, né? Quando essa aqui alterou, não foi devido a essa. Então é como se tivesse uma terceira ali. Mas a relação assimétrica ela acontece. Mas às vezes tem uma terceira que você não está vendo que está fazendo aquilo ali. Então, no caso aqui do absenteísmo, nós poderíamos concluir que o aumento dos funcionários que participam do clube de campo não aumenta na mesma proporção nos casos de absenteísmo, mas é resultado dependente de outro fator, como a preferência do estilo de vida. Então, quando você foi analisar aquelas duas variáveis lá, você começou a, durante as entrevistas, perceber que o que influenciava, o que fazia o absenteísmo aumentar mesmo, não era a presença, a presença dessas pessoas no clube de campo. Era o estilo de vida que elas estavam tendo. Então você percebe que o estilo de vida era que era variável. Acontece que a maioria que tinham esse estilo de vida estavam se associando ao clube. Então você percebe que ela tem relação simétrica, mas
não se deve exatamente àquela relação ali, apesar delas andarem juntas, a causa era outra, que também muda essa aqui, né? Então, no final você concluiu que a grande maioria dos que tinham preferência por determinado estilo de vida também estavam se associando ao clube. E é isso. E isso faz as variáveis em análise flutuarem juntas. Certo? Essa foi a conclusão. Vamos supor que fosse o seu estudo, do TCC, um artigo. Essa seria a sua conclusão se você percebesse que essa era uma relação simétrica. Né? Mas agora vamos pensar de uma relação recíproca. Uma relação recíproca existe quando duas variáveis se influenciam ou reforçam mutuamente. Então, essa provoca alteração nessa, e quando essa se altera, também altera essa. Então, ela é recíproca, né? No caso do absenteísmo, nós já concluímos que elas são simétricas, e por isso não dá para ser mais recíproco. Então, vamos pensar no outro exemplo aqui. A leitura de um anúncio normalmente leva ao uso de uma marca ou um produto. Então, você fica lendo muito sobre aquele anúncio daquele produto, lendo toda hora, consumindo aquela publicidade. Quando você compra e adquire aquilo ali, aquela utilização sua também fortalece você consumir mais publicidade daquele tipo de produto. Eu não sei se aconteceu com vocês, se não aconteceu, acredito que vocês vão ter essa experiência. Quando você está interessado em comprar um carro, aí você fica pesquisando sobre aquilo ali. Aí você compra aquele carro. E toda hora parece que você vê gente com aquele carro. O carro parece estar em todo lugar. Ou seja, você consome também, presta mais atenção nas coisas que tem a ver com aquele produto que você adquiriu. Geralmente eu vejo que isso acontece demais com o carro. O que é uma relação assimétrica? É o que se busca na pesquisa de fato, se a relação é assimétrica, porque são relações onde um percentual aqui mexe um aqui. Mudou dois aqui, muda também numa proporção. Há uma relação há uma chance de ter uma causalidade bem mais assertiva. Nela podemos alegar que a mudança de uma variável independente são responsáveis pelas mudanças em outra variável. Então, mudou essa, é porque essa aqui muda, né, numa proporção aí, né, aumentou uma aqui, aumenta uma ali, ou numa proporção que dê para se identificar claramente. A identificação da variável independente e variável independente e dependente, elas às vezes é óbvia, né? Você pensa assim, a variável independente é aqui, e quando eu altero ela, a dependente, que depende dessa, altera. Então essa aqui sempre altera, depois que essa aqui altera, certo? Às vezes fica fácil assim, mas quando você está no seu estudo, você pode ter dúvidas de qual é a variável, dependente e independente. O melhor a fazer é você conversar com o orientador para pensar sobre isso, porque a experiência vai ajudar do seu professor orientador. Então, nós podemos avaliar essas para identificar dependente e independente pensando assim, no grau em que a variável pode ser alterada. Geralmente a independente ela tem pouca alterabilidade, idade, status social, tecnologia. E a dependente é que fica oscilando bastante, né? Ela tem maior chance de alterabilidade. A ordem temporal também diz muito. Toda vez que a dependente ela ocorre quase sempre depois da independente. A independente ela vem primeiro, né? Ela precede. No caso aqui, a associação ao clube de futebol, quando você fosse estudar, antes de ter os resultados, se você fosse definir as variáveis e apresentar um projeto de pesquisa, o normal seria você pensar na associação ao clube como variável independente. Ela precede e altera a variável absenteísmo. Então, a presença dela acontece antes do absenteísmo. Depois que as associações ao clube aconteciam, você estava vendo que percebeu que o absenteísmo aumentou. Então, você pensa que essa altera essa. E aí você define independente de dependente. Nós temos 4 tipos de relações assimétricas, né? Há uma classificação aqui. E aqui a tarefa dessa aula está relacionada a esse quadro aqui. Então prestem bastante atenção nisso aqui. Ó. Existe o tipo de relação assimétrica estímulo-resposta, propriedade-disposição, disposição-comportamento, propriedade-comportamento. O que é estímulo-resposta? Qual é a natureza dessa relação? Um fato ou mudança resulta em uma resposta de algum objeto. Então o que é isso? Um aumento de preços resulta em menos unidades vendidas. Então você tem uma relação, um estímulo, um evento, uma força e uma resposta, aquilo ali. Aumentou o preço, então houve um estímulo. O que acontece com as vendas? Cai. Então é uma relação assimétrica. A economia já prova isso, que é a oferta e demanda, elas já são estudos muito sólidos já na ciência aí, né? dessas duas variáveis. Aumentou o preço, tende a diminuir a unidade vendida. Né?
a maioria massiva dessas relações, da análise de estudos dessas duas variáveis, é que elas são assimétricas nessa relação, uma cresce e a outra diminui. Propriedade de disposição. O que é a propriedade? Você vê aqui embaixo, é uma característica duradoura de uma pessoa que não depende das circunstâncias. Então você pensa que a sua idade, sexo, posição familiar, filiação religiosa, grupo étnico ou condição física. O que isso aqui é? São situações, como dizer assim, características suas que são muito duradouras. Você pensa aí, ó, sua idade, você tem as faixas etárias. Então há uma duração de você naquela faixa etária. Sexo, subentende que você tem uma identidade, né, por um bom tempo, apesar de que é possível de acontecer mudanças ao longo da vida, mas elas podem demorar muito ou não mudar. Posição familiar, você é filho durante um bom tempo, depois você pode ser pai, depois você é avô, então essa posição familiar são longos períodos que você passa em cada fase dela. A filiação religiosa também tende a ser longos períodos, né? Apesar de você poder mudar também. Então, uma propriedade dessa causa uma disposição. O que é isso? Uma tendência de você responder de uma determinada forma. Então, propriedade é uma relação assimétrica com disposição. O exemplo aqui, ó, idade e atitudes em relação à poupança. É normal que quanto maior a sua faixa etária, maior a chance de você poupar. Então, tem uma relação com poupança aí, assimétrica, que é uma relação de causa e efeito bem sedimentada, né? Já sólida na ciência. E a outra, disposição, que é essa tendência de responder de uma determinada forma, causa um determinado comportamento. Óbvio, né? Essa disposição é uma tendência. Então, se você tem valores morais X, ou seja, você tem uma tendência de responder. Se seus valores morais são bem sólidos, você é uma pessoa muito ética, então você tem a tendência o quê? Esse valor seu moral lhe causa em você a probabilidade de sempre respeitar as regras que são estabelecidas. No caso, sonegação de impostos. Então, valores morais e sonegação de impostos é uma relação disposição-comportamento. Né? Valores morais é uma tendência que você tem, né? Se você tem aquela característica, você tem uma tendência. E o comportamento vai vir. Sonega ou não sonega. Outra coisa também agora pega daqui, ó, e vai para comportamento. Poxa, se propriedade é uma característica duradoura e disposição essa tendência, se disposição causa comportamento, propriedade também tende a ter uma relação assimétrica com o comportamento. No caso aqui, a idade, né? Que é uma propriedade, participação em esportes. Quanto maior a sua faixa etária, a tendência é de diminuindo a participação em esportes. Óbvio. As exceções acontecem porque tem pessoas que escolhem isso como profissão. Então, mas a maioria não é assim. Então, são 4 tipos de relações assimétricas. Pode ser o quê? Que no seu estudo você explique, né? Na hora dos resultados, que há esse tipo de relação nos seus dados, né, entre as suas variáveis. Aqui no caso, quando se trata de experimentos, geralmente envolve relações de estímulo-resposta. Na área da saúde é muito comum, né? Você faz estímulo para tentar ver a resposta e fica manuseando. O experimento você tem chance de incluir a variável, tirar ela. No nosso caso, na área das ciências sociais aplicadas, a gente utiliza muito essa relação tipo propriedade-exposição. São as relações de propriedade-exposição, muitas vezes são estudadas na pesquisa empresarial de ciências sociais. Geralmente é ex post facto, porque a gente não tem controle de tirar e colocar variáveis. A gente só vê o que aconteceu, né, com aqueles que tiveram a exposição àquele fenômeno, aquele fato, e depois do fato acontecer. Aqui no caso eu fiz um exemplo pessoal com relação a essas relações, né, que acontece comigo, que eu acho que também pode acontecer com algum de vocês. Quando aumenta o preço de alguma coisa, você tende a diminuir a compra, as vendas diminuem, ou seja, as minhas, no caso aqui para mim poderia até ficar melhor como compra, né? A resposta minha é comprar menos. Uma propriedade, que é a nossa, uma propriedade, que é a idade, que nós citamos ali exemplo também, ela pode o quê? Causar uma tendência, né? A sua idade, quanto maior a idade, maior a sua tendência de poupar. E também que é uma disposição de poupar. A sua disposição de poupar também influencia um comportamento que é menos gasto com diversão. Do mesmo jeito que quanto maior a sua idade, também modifica um comportamento. Ou seja, propriedade mexe em disposição em comportamento e propriedade também altera um comportamento.
E aí, ó, você tem aqui relações assimétricas, né? Todas elas tipo de relações assimétricas. Só que agora olhando para mim, como pessoa, né? Analisando minha forma de... minhas propriedades, minha disposição e o meu comportamento. Considerações finais. Infelizmente, a maioria dos estudos e pesquisas não pode ser realizada de forma experimental, pela manipulação das variáveis, como eu acabei de falar. Né? Em vez de manipularmos e ou controlarmos a exposição a uma variável, estudamos sujeitos que tenham sido expostos ao fator independente e os que não foram e comparamos os dois resultados. Né? Em pesquisa, isso é o que nós conhecemos como um projeto ex post facto, que na maioria dos projetos de pesquisa da nossa área é assim. A não ser que você faça um experimento aí pensando assim, eu vou fazer um software, eu vou aplicar ele com vou fazer um teste de conhecimento, vamos supor que o seu software seja uma gamificação, né? Fazer um game para melhorar o aprendizado de alunos do ensino médio. Você pega duas turmas aí e faz um experimento. Uma você a coloca para fazer o jogo, para ver, e aí antes e depois de uma prova, e aí ver se o seu jogo melhora o desempenho daqueles alunos. E aí você pode também fazer uma espécie de experimento. Né? Na área das ciências sociais também é possível. Só lembrando que o ex post facto experimental está lá também naquela classificação de projetos. E aí, considerações finais: dessa forma, estudos causais buscam inferências causais. Embora possam não ser permanentes ou nem universais, como já comentamos, elas possibilitam a construção de conhecimento, de causas presumidas ao longo do tempo. Tais conclusões empíricas oferecem aproximações sucessivas da verdade, mas não chegam. Por isso que tem assim, por isso que quando eu pedi para vocês verem as sugestões de estudos dos artigos para dar continuidade, é porque isso aqui, alguém chegou até aqui, você vai lá e confirma ou não confirma aquele estudo. Você pode aumentar a base de dados do trabalho do anterior para dizer se confirma ou não confirma aquela relação causal. Né? E assim vai indo. A ciência ela vai pegando o estudo anterior e vai confirmando ou não confirmando, e aí chega uma hora que aquela relação causal está muito próxima da verdade e de que considera-se que a ciência já confirma aquilo ali. E aí você pode já defender aquela relação com muita força devido à quantidade de achados que a ciência tem em confirmações. A tarefa é, usando você como sujeito, dê um exemplo dos 4 tipos de relações assimétricas, igual eu fiz comigo agora há pouco, né? Com relação a cada um desses. Pensa aqui no estímulo-resposta. Então pensa num fato ou mudança que acontece na sua vida e a resposta. Quando acontece isso, eu respondo assim. É uma propriedade sua, que pode ser o que a gente viu aqui, ó, propriedade. É uma característica duradoura sua. Idade, sexo, posição familiar, filiação religiosa. E a disposição sua de como é que você... A tendência de você responder é assim. E aí você pega essa mesma disposição, pensa num comportamento que ela causa, pega a propriedade sua também e vê um comportamento que normalmente você tem por causa daquela propriedade. Então é só um exercício para você ver que isso aqui na ciência também com você acontece, né? Essas relações assimétricas, tá bom? Então vamos lá, eu vou postar aqui a aula hoje. Nós estamos aqui na terça-feira de noite e eu vou postar ela e vocês podem olhar quando achar mais conveniente, né? E desculpa por não ter conseguido postar a aula na sexta-feira, tá bom? Então, eu espero que isso aqui esteja gravado mesmo. Ó, parece que está gravando. Vamos ver, né?